Fortalecidos na diversidade, nosso tema para a primeira carta de Pedro, porque esta carta é sobre isto, das duas cartas que temos do apóstolo Pedro nas Escrituras. A primeira é sobre isto, ele fortalecendo pela escrita os irmãos que recebem a carta, porque eles atravessavam a oposição, a adversidade, a fé cristã, e precisavam então deste fortalecimento. E também nós precisamos. Vivemos também num mundo, numa cultura, valores que mais e mais se opõem à nossa proposta de vida à luz do Evangelho. E nós vamos então chegar agora ao texto derradeiro desta carta, depois de termos sendo abençoados por ela nos últimos domingos, nas diversas partes. E hoje focando no capítulo 5, versos 12 a 14. 1 Pedro 5, 12 a 14. E antes do nosso texto, vamos recordar um verso que tomamos como um verso-chave nesta carta, 1 Pedro 5, 7. Vamos dizê-lo juntos: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eis aí um grande segredo e recurso para o crente andando neste mundo e enfrentando as oposições e adversidades. E não seja dominado pela ansiedade, mas descanse no cuidado do Senhor. Nosso foco está no capítulo 5, que é o encerramento da carta, é a despedida então nesta carta. Mas é um momento, quando é oportuno, voltarmos à introdução da carta, quando ele coloca o endereço, coloca a saudação introdutória. Então, antes de irmos ao capítulo 5, vamos ler no capítulo 1, versos de 1 a 2. 1 Pedro 1, de 1 a 2. E aqui nós temos então a introdução do apóstolo Pedro. E diz assim, verso 1: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Aí está então o apóstolo Pedro de Roma, da cidade de Roma, nesta ocasião, escrevendo a esses irmãos ali do Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e na Bitínia. Tudo isso naquilo que seria chamado na época Ásia Menor, e hoje região que pertence à Turquia. E ele escreve a eles, e veja só aqui a fórmula trinitariana. Nós temos ele dizendo com o pré-conhecimento de Deus Pai, a obra santificadora do Espírito Santo, obediência a Jesus Cristo, Pai, Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Jesus Cristo. E a saudação dele é importantíssima, a saudação cristã, baseada na verdade do Evangelho. Duas palavras: graça e paz lhes sejam multiplicadas. Graça e paz. E agora então 1 Pedro capítulo 5, começando com o verso 12 indo ao verso 14. Que agora então todos abram o coração e a mente para a palavra, e que a palavra possa esticá-lo um pouco mais nesta noite, levá-lo um passo à frente, a crescer na direção da vontade de Deus. Receba a palavra, deixe a palavra abençoar sua vida. Começando no verso 12. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia
também eleita, envia-lhes saudações. E também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Para a bênção do seu coração e edificação da sua vida, a palavra de Deus mais uma vez. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Esta é a palavra de Deus. Entre os muitos estudos em relação aos efeitos da pandemia e o lockdown, no que tange à Igreja de Jesus Cristo, há uma pesquisa de um instituto de pesquisa norte-americano, reconhecido, abalizado, Instituto de Pesquisa de Religião Pública, que apontou que durante o tempo em que as igrejas não puderam se reunir e usaram o meio da internet para manter, então, alguma atividade de devoção, 1/3 dos membros das diversas igrejas lá nos Estados Unidos, 1/3 não acompanhou suas igrejas através das atividades online. Ficaram totalmente à parte. E analistas, olhando essa pesquisa, indo mais fundo, apontam que esse 1/3 é aquela membresia, os membros de igreja que já estavam numa condição tênue, frágil, em relação à sua vida cristã e o seu compromisso com a Igreja de Jesus Cristo, e que então, passado tudo isto, esse 1/3, na sua maior parte, não retornará jamais para suas igrejas, vão abandonar. Nós já vínhamos numa toada no mundo antes da pandemia em relação às igrejas, de tempos preocupantes, uma onda com muitas características, facetas, e já havia surgido de um lado as chamadas megas igrejas, onde muitos ali então ficam perdidos numa multidão, desconectadas e à distância de tudo e alienados. Paralelo a isso, havia já um movimento que era denominado de desigrejados, pessoas que não acreditavam mais que a igreja era algo que valia a pena ou necessária, e seriam crentes sem igrejas, crentes desigrejados. E depois dessa onda toda, quando a igreja começou a se tornar uma questão de marketing, e a igreja então é escolhida, ou era escolhida e é ainda, como se escolhe lojas num shopping center. Há uma vitrine bonita, vou entrar, fico um pouco, compro alguma coisa aqui, passa um tempo ou ando mais adiante. Há uma outra loja que tem um preço interessante, uma liquidação, eu entro ali também. E assim vão, aquela igreja está acontecendo isso, vou lá ver como é que é. Há um pregador interessante, eu vi na internet. Aquela igreja tem um movimento, vou lá e vão para cá e para lá. E são chamados de poli-igrejados, verdadeiros turistas eclesiásticos, para cá e para lá. Então, nós estamos agora passando esse momento de sacudida, e é-nos dito que 1/3 aí, mais ou menos, talvez não volte mais para as suas igrejas. E aqui nós encontramos Pedro
nesse momento derradeiro, nessas colocações de despedida, apontando o que para nós? A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Não só inspirada, ela foi preservada pela ação de Deus, porque a palavra de Deus sofreu todo tipo de ataque para ser destruída na história através dos séculos. Por que Deus se importaria em preservar isso aqui, um encerramento de carta? É palavra de Deus, meu irmão. E Deus preservou isto que nós lemos aqui, um encerramento de uma carta, porque aqui é algo fundamental. Nesses dias, quando nós então, como eu já apontei, nesses dias, quando uma grande parcela daqueles que se dizem crentes estão confusos, estão despreparados, não fundamentados na palavra com relação à doutrina da igreja, à verdade da igreja na palavra, como nós precisamos desse encerramento aqui? Aqueles irmãos lá no primeiro século recebem essa carta de Pedro, tempos difíceis para eles. Quando que Pedro escreve esta carta? Depois do ano 64, antes de 68. Em 64, Nero está no poder em Roma, um sujeito desequilibrado, com grande poder. Ele incendeia grande parte de Roma, porque ele tinha um objetivo ali de reconstruir conforme ele queria, deixar o seu nome na história. E ele dá um jeito de culpar os cristãos pelo incêndio. E aí então os cristãos, que eram a minoria naquele mundo, que já eram vistos com certo antagonismo por uma cultura pagã, politeísta, libertina até em muitos aspectos. Os cristãos que já sofriam ali agora passam a ter um antagonismo maior, e não somente em Roma, mas em toda a extensão do Império Romano. Inclusive esses irmãos que estão nessa região aqui, que pertence hoje à Turquia, então lá de Roma, vamos dizer, a Itália e Turquia, né, assim este elo desta carta, esses irmãos estão lá também sofrendo oposição, perseguição à sua fé, e Pedro então se move a escrever para fortalecê-los. O que é que eu e você precisamos diante dos embates com o diabo, com o pecado e com o mundo usado pelo diabo para uma proposta longe de Deus? O que é que eu e você precisamos para enfrentar esse embate? Qual é o recurso? Entre os recursos, o que Pedro está apontando aqui, entre os recursos para eu e você sobrevivermos na fé cristã neste mundo, está a comunhão da igreja, a vivência da igreja. Por isso o mandamento aqui no final qual é? Saúdem uns aos outros. Saúdem uns aos outros. A igreja de Jesus Cristo, se é igreja, se não é apenas um auditório, muito menos um prédio, se é realmente igreja, terá essa dimensão. Saúdem uns aos outros. Esta o quê? Esta interação, este interagir. O que é que Pedro está dizendo para aqueles irmãos e para mim e a você, aqueles irmãos no mundo difícil e para nós? Durante a semana, dia dentro, dia fora, recebemos todo o embate na mídia, na conversa com as pessoas, em todo lugar. O que é que ele está dizendo? Que há uma interação que é indispensável. É a interação dos santos, dos discípulos de Jesus Cristo, dos membros da igreja de Jesus Cristo. A interação, esta dinâmica que se apresenta, e Pedro pede aqui: saúdem uns aos outros. Meu irmão, minha irmã, igreja aqui nesta noite, nunca se esqueça, é indispensável a sua interação com seus irmãos em Cristo no compromisso de uma igreja. Não apenas ser um observador, não ser apenas alguém que admira a igreja, mas que interage na comunhão da fé cristã. Estou falando a um coração, uma mente aqui nesta noite que considera essa interação da igreja indispensável ou considera isso como algo secundário, terceiro lugar.
considera isso talvez como um acessório que pode ser dispensado. Na quarta-feira, coincidentemente, meditando na oração de Jesus Cristo em João 17, a grande oração, a oração de Jesus Cristo, um capítulo inteiro lá no Evangelho de João, na noite da traição dele, e ele ora pelos seus discípulos, ora por nós, porque ele diz: eu oro por aqueles que haverão de crer também. E entre as coisas que ele pede, vimos na quarta-feira, foi o seguinte: que eles possam ser um. E ele diz mais: que eles sejam plenos na unidade, a fim de que o mundo creia. E agora Pedro vai à prática desta unidade, falando desta interação que precisa ser achada na minha vida, na sua vida, na vida desta igreja. É necessário isto para sermos igreja? É necessário isso na minha vida e na sua, diante de um mundo que é oposto à nossa caminhada cristã. Meu irmão, minha irmã, onde é que você encontra no dia de hoje o encorajamento para continuar a fé cristã? Eu sei, lá no seu trabalho todo mundo bate palma para você e diz: você é um crente, que maravilha, vai em frente, viva essa vida que você está vivendo. É isso que eles dizem lá. Nas entrelinhas, o que você ouve? Nas colocações, nas abordagens, com comentários, com certa visão de mundo e vida, o que você ouve? Na sua universidade também é lá assim? Todo mundo está dizendo: vá em frente, discípulo de Jesus Cristo, ande com Cristo, você está no caminho certo. É isso que você ouve na sua universidade, dos seus professores, dos seus colegas? Lá no meu grupo social de entretenimento, quem sabe eu tenho meu grupo de pescadores, meu grupo de motoqueiros, quem sabe, no meu grupo daqueles que correm, das maratonas, o meu grupo dos bicicleteiros, seja lá o que for, lá você recebe palmas por ser discípulo de Jesus Cristo, e é um encorajamento. Cada vez que você se encontra com ele, você sai de lá mais forte na fé cristã. Ou você ali, ainda que seja legítimo nas participações, você sente um embate lá. Se há um lugar, e um único lugar no mundo, além de um lar cristão, será a igreja de Jesus Cristo. Eu e você precisamos dessa interação. Meu irmão, você precisa. E meu irmão e minha irmã, o seu irmão e a sua irmã precisam da sua interação, o seu fortalecimento. É indispensável essa interação na sua vida. Você precisa se ver como parte do quê? Deste grande círculo. Você se vê como parte disto? Que círculo maravilhoso. Você precisa se integrar a esse círculo. Você percebe aqui nessas poucas linhas como é imenso esse círculo? Olha as conexões aqui, ligações uns com os outros. Aqui, obviamente, nós temos a conexão de Pedro com Silvano e com Marcos. É óbvio isso aqui. Os três são conectados. Aí já está uma parte do círculo. Mas Pedro vai mencionar aqui a igreja de Roma. Quando ele fala sobre Babilônia, ele está falando na verdade da igreja de Roma. Então, se nós temos a conexão Pedro, Silvano e Marcos, esses três estão também ali ligados, conectados com a igreja. Não sabemos quantos tinham ali. A igreja de Roma, quando se diz nesse tempo, não tem nada a ver com o Vaticano e aquela cristandade que possa existir ali na cultura da cidade de Roma. Era um grupo minoritário aqui dentro da capital romana, mas poderia ser um grupo de algumas dezenas, talvez algumas centenas, espalhados, mas um grupo pequeno diante da população da cidade. Enfim, era um número grande. Então, Pedro, Silvano e Marcos conectados, mas conectados com esta igreja toda. Você percebe o círculo aqui? Mas Pedro está conectado também como? Aonde vai esse círculo? Com os irmãos lá na chamada Ásia Menor, parte da Turquia. Hoje nós vimos na introdução lá, Ponto, Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Está ligado lá, conectado. E essa região é uma região grande, ao norte ali todo da Turquia, cidades e igrejas espalhadas. Ele escreve a todas elas. Veja só o círculo aqui. E não somente Pedro, mas
Silvano também está ligado, pelo que nós vemos a participação dele aqui nesta carta. Ele está também conectado àqueles irmãos. Da mesma forma, Marcos está conectado de Roma com aqueles irmãos lá na Ásia. Mas aqui Pedro envia as saudações daquela que está na Babilônia, isto é, a igreja que está em Roma. Então os irmãos de Roma estão conectados nessa carta com quem? Com os irmãos lá do norte da Turquia hoje. E mais, ele vai dizer a esses irmãos lá no norte da Turquia, nas diversas igrejas, diversas cidades, saúdem uns aos outros, eles todos conectados. Você percebe o círculo aqui em Jesus Cristo, da igreja de Jesus Cristo? E você entende esse círculo, é consciente dele, e se vê dentro desse círculo. Você precisa se integrar a esse círculo, meu irmão. A vida cristã, o andar com Cristo, é pertencer a esse círculo. Isso é fundamental. Quando você vai comprar um automóvel zero, se você puder comprar um, e você diz lá, eu quero um modelo, a marca, etc. Você vai ouvir do vendedor a proposta de você comprar aquele modelo que você quer em diversas versões. Você vai ter uma versão simples, é o mesmo automóvel, como você vai ter mais uma ou duas versões com acessórios extras. Você pode comprar o sofisticado com os diversos acessórios. E você vai ter aquele carro daquele modelo, daquele ano. Mas igualmente você pode comprar e ter esse carro desse modelo desse ano sem acessórios. É o mesmo carro. E alguns pensam que a igreja é acessório. Bem, eu quero a vida cristã sem acessórios, basiquinha. Igreja então fica de lado, que é um acessório. Não pense assim, meu irmão, você não está sendo instruído pela palavra. A palavra precisa levá-lo a esse integrar-se ao círculo e se ver parte, e entender a grandiosidade desse círculo. E aqui esse círculo é enorme, é muito maior naqueles dias, porque a igreja de Jesus Cristo estava presente ainda em outras regiões, em outros lugares. E veja que aqui não tem um sentar na arquibancada, indiferente, como mero espectador. Não, aqui nós temos pessoas nos círculos que saem das arquibancadas e estão no campo, estão entrando no jogo. Nós temos Pedro aqui fazendo o quê? Escrevendo. Ele está lá em Roma, conectado com a igreja lá, e agora ele escreve para aqueles irmãos, ministrando a eles, conectando com eles. Em ação, Pedro para escrever numa carta. Ele se dá esse trabalho, e fazer essa carta chegar lá, na distância de centenas de quilômetros. Mas não somente Pedro, nós encontramos aqui, Pedro vai citar alguém que envia saudações, chamado Marcos. Quem é Marcos? Quem é Marcos? Quando nós lemos o Novo Testamento e pesquisamos, é interessante ver quem é Marcos. No capítulo 13 de Atos, o livro de Atos é o livro da história da igreja pós-ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Jesus, nos evangelhos, termina ascendendo os céus. O que acontece com os seus discípulos, o que acontece com a igreja? Atos toma a história dali para frente. E nós vamos encontrar, lá no capítulo 13 de Atos, o evangelho tinha saído já um pouco ali de Israel e avançado para uma cidade chamada Antioquia, próxima de Israel. Hoje fica também na Turquia, ali no sul. Enfim, lá naquela cidade, as pessoas estão orando, a liderança orando, e ali Deus instrui a igreja a um projeto missionário. E deveria separar dois que estavam presentes na ocasião naquela igreja. Um é Paulo, o apóstolo Paulo. E o outro é um chamado Barnabé. E diz então o Espírito Santo à igreja: envia esses dois para uma obra missionária, saírem para cidades que não conhecem o evangelho, não tem pregação do evangelho. Lembra? Estamos falando dos primórdios do evangelho. E eles possam ir e pregar, estabelecer igrejas da cidade. E então Paulo e Barnabé partem para o projeto missionário no capítulo 13 de Atos.
Mas a narrativa ali logo a seguir, nós vamos ser informados pelo livro de Atos, que junto com os dois foi um terceiro, e nos dito ali no capítulo 13 que ele chamava-se João. Mas logo no princípio da viagem, nos primeiros avanços, há um momento quando eles chegam a Panfilha, a região da Panfilha, e Marcos decide abandonar o projeto e voltar. Nesta época ele é um jovem, se assustou, sentiu saudade, seja lá o que for, desiste, abandona Paulo, abandona Silas. Certamente foi como um jovem auxiliador, abandonou, voltou para casa. Paulo e Barnabé, não Silas, Paulo e Barnabé continuam a viagem e retornam para Antioquia, a igreja mãe, base deles. Mas quando eles retornam, eles tinham pregado o evangelho a quem? A muitos que não eram judeus, eles foram para além de Israel. E surge uma questão entre os crentes judeus, se esses crentes que se convertem, que não eram judeus, se eles tinham que abraçar também as práticas religiosas judaicas. E aí então a igreja de Antioquia resolve enviar a questão para a igreja então central em Jerusalém, onde os apóstolos inclusive estão. E a igreja em Jerusalém realiza um concílio. O que é um concílio? É um encontro da igreja para decidir uma questão doutrinária. E a igreja então ali coloca uma posição, a graça de Deus plena, e que as questões judaicas deviam ficar com aqueles que eram judeus, e os crentes não judeus deviam viver a fé cristã sem entrar nessas práticas e celebrações. Mas enfim, ao concílio é resolvida a questão, e é levado então para Antioquia a resposta. E Paulo e Barnabé decidem que devem partir agora para uma segunda viagem missionária. Ir àquelas igrejas onde já estiveram e ir além. E eles estão projetando a viagem. Barnabé diz: vamos chamar João Marcos. Paulo diz: João Marcos não. Barnabé diz: vamos levar João Marcos. Paulo diz: João Marcos não. Ele é um que não tem muita fibra, ele pula fora e acaba dando trabalho para a gente. Ele não está cortado para esse negócio, ele não. E aí então Paulo e Barnabé têm um desencontro aí de proposta. Bem, quando ao concílio da igreja lá em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, então é-nos dito que havia na igreja, entre as lideranças, um líder chamado Silas. E agora Paulo vai partir para a segunda viagem missionária, não com Barnabé, mas com Silas. E Barnabé toma então este Marcos para fazer uma viagem missionária a Chipre. Mas enfim, João Marcos está ali em Atos numa situação tanto quanto negativa, não é verdade? Mas o tempo passa. E esta viagem missionária, primeira ali por volta do ano 48 a.C., nós vamos encontrar mais à frente o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses. E agora Paulo está preso em Roma aí por volta do ano 62. E lá no capítulo 4, verso 10, ele pede que a igreja receba Marcos. E é interessante que lá no capítulo 14 de Atos, é-nos dito que Marcos tinha um outro nome também, João Marcos. Então no início, no capítulo 3, ele é chamado de João em Atos, depois Marcos e João Marcos. E Paulo então escreve depois, mais tarde, para a igreja de Colossos, e diz para que eles o recebam bem. Vocês sabem, eu já instruí com relação a ele, e que ele deve ser recebido bem. Ele vai como ali alguém para contribuir para a igreja, provavelmente agora enviado por Paulo. Ele foi restaurado. E quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 11, quando Paulo está nessa mesma época preso, quando ele escreve aos Colossenses, escreve a Timóteo também a segunda carta, ele diz sobre João Marcos o quê? Ele é muito útil, é alguém
que vale a pena ter junto. Enfim, aí está o jovem João Marcos, querendo contribuir, fracassando, mas amadurecendo com o passar dos anos e sendo achado como alguém de valor. E agora está ele não com Paulo, mas com Pedro em Roma. E ele envia saudações também, e Pedro registra. Isto indica que João Marcos era alguém ali de uma presença marcante, de uma cooperação marcante. Mas encontramos mais sobre ele na história. Nós temos um evangelho, um dos evangelhos na palavra de Deus é chamado Evangelho de Marcos. E foi ele que escreveu o Evangelho de Marcos. Como é que sabemos disso? Há muitas indicações, mas no 4º século, ano 300 e tanto, um líder da igreja chamado Eusébio de Cesareia, líder ali da igreja na região da Cesareia, escreveu algumas obras, e uma delas chama-se História Eclesiástica. Ele narra ali a história da igreja, desde então dos apóstolos até os seus dias, 300 e tantos anos. E você pode ler essa obra até hoje, ela existe, você pode comprar. História Eclesiástica de Eusébio. E Eusébio diz nessa obra dele, que Marcos compôs o Evangelho, porque ele registrou todas as memórias de Pedro em relação a Jesus Cristo, que ele ensinou e o que ele fez. Então, ali andando com Pedro, e agora nós vemos isto confirmado aqui, e vemos Eusébio confirmando isto. E vamos encontrar outros líderes da igreja do passado argumentando da mesma forma. Papias, que foi um líder ali na região de Herápolis, também região da Turquia hoje. Ele disse que João Marcos foi um intérprete de Pedro, e ele anotou todas as memórias de Pedro em relação a Jesus Cristo na composição do Evangelho. Um outro líder da igreja, Irineu, que foi líder na região de Lyon, então que seria a França hoje, também indica a mesma coisa. E então Papias e Irineu indicam assim, no 2º século depois de Cristo, que Marcos é o autor do Evangelho, João Marcos é o autor do Evangelho. Aqui nós temos Marcos enviando saudações. Desde o começo ele quis participar, precisou aprender algumas coisas, mas não recuou diante do fracasso, foi em frente, foi restaurado, é encontrado aqui participativo. Enfim, o que é que nós temos aqui? Nós temos esse círculo com Pedro escrevendo, apóstolo em atuação. Nós temos Marcos também atuando e marcando a sua presença. E Paulo fala também de Silvano. Quem é Silvano? Nas escrituras às vezes aparece com o nome Silas. E há um debate sobre isso, se Silas é apenas uma contração de Silvano, ou se Silas seria originário do hebraico, e a versão então latina e romana então seria Silvano, mas é a mesma pessoa, ou seja Silvano, ou seja Silas. E eu já disse que quando há o concílio da igreja lá em Jerusalém, no capítulo 15 no livro de Atos, Silas é mencionado como um dos líderes da igreja. E quando Paulo parte para a segunda viagem missionária, eu disse, e ali no capítulo 16, Barnabé não vai com ele, quem vai é Silas. E vamos encontrar Silas com Paulo nessa viagem toda. E depois Paulo cita o nome de Silas quando ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses. Enfim, Silas era essa pessoa, sabia ser o líder em Jerusalém e sabia ser também o apoiador numa viagem missionária. E temos o entendimento de que ele, tendo esses nomes em mais de uma língua e sendo um líder da igreja, era alguém de um bom preparo. E temos mais indicações sobre o status social dele, porque quando ele e Paulo, na segunda viagem missionária que fazem então, chegam à cidade de Filipos, que seria lá na Grécia então hoje, ali eles são presos e são açoitados por causa da pregação do Evangelho. E quando eles são açoitados, rapidamente, as autoridades fazem rapidamente, não prestam atenção, não questionam. Depois de açoitados, Paulo
coloca para as autoridades ali de Filipos: vocês poderiam ter feito isto, açoitar cidadãos romanos. Dentro do grande império romano havia aqueles que tinham a cidadania romana, um privilégio, um status social. E então já fica ali claro que Paulo e Silas ou Silvano tinham a cidadania romana. Este é Silvano, este é Silas. E aqui agora o que ele faz, diz Paulo: eu escrevi esta carta com a ajuda de Silvano, com a ajuda de Silas. Pedro, o Galileu, certamente não tinha um grego muito burilado. E ele escreve, e Silvano, Silas ajuda. Certamente ele tem um preparo melhor, um conhecimento melhor da língua. Talvez Pedro escreveu, ficou meio rudimentar ali a composição, na gramática. Ele dá para Silas, Silvano, e diz: dá uma revisada. E então Silvano dá ali uma trabalhada no texto. Inclusive os eruditos nos dizem que o grego antigo da primeira carta de Pedro é um grego de excelente qualidade, que dificilmente Pedro poderia ter. Mas ele indica aqui que ele teve ajuda na redação. E não somente na ajuda da redação, é possivelmente que ele está indicando aqui que Silas ou Silvano também foi quem levou esta carta. Viajou centenas de quilômetros para visitar aquelas igrejas e transmitir esta carta. Enfim, o que é que nós temos aqui? Nós temos todo esse envolvimento, esse engajamento do círculo. E nós temos também a igreja de Roma se manifestando e não ficando de fora. Ele diz que aquela que está em Babilônia envia saudações. Ela é eleita também. Lembre-se, lá no começo da carta nós lemos na introdução, Paulo diz que ele escreve aos peregrinos também eleitos na pré-conhecimento de Deus. E agora ele diz sobre aqueles que estão em Roma, que eles são eleitos. Mas por que Babilônia? Por que Babilônia? Nesta época que, entre os judeus principalmente, a palavra Babilônia representava o poder do mal contra a vontade de Deus. Voltando atrás, antes de Jesus Cristo, no ano de 586, o grande império era o império da Babilônia, império pagão. E há um momento quando os babilônios fazem o quê? Invadem ali o reino do sul de Israel, e eles arrasam tudo, arrasam Jerusalém, destroem o templo e levam grande parte dos judeus cativos para a Babilônia. Essa é a marca da Babilônia na cultura, no pensamento judaico, no povo de Deus no Velho Testamento. Passam-se os anos, e então 6, quase 7 séculos depois, quem está no poder são os romanos. No ano 70 depois de Cristo, depois de muitas tensões, o exército romano invade Jerusalém sob a liderança do general Tito e arrasa Jerusalém e destrói o templo novamente que havia sido reconstruído. E aí então, Babilônia, que passou a representar este poder do mal contra o povo de Deus, é aplicado então a Roma, figurativamente. E quando você lê o livro de Apocalipse, Roma, no capítulo 14, é chamada de Babilônia, pelo evangelista João, que escreve Apocalipse. Quando você chega ao capítulo 17, identifica de forma muito clara Roma como a Babilônia. Em 18 de Apocalipse ele fala: caiu a grande Babilônia, antevendo a derrota do mal e do poderio humano contra Deus, mas representado na época por Roma. Então ele aqui está falando de Roma quando ele fala em Babilônia. Aquela que está em Babilônia, também eleita, se referindo à igreja que está em Roma. Mas a igreja, então, está ativamente participando. A igreja em Roma, Paulo deve ter falado para eles: está acontecendo isso e isso lá com os irmãos, lá no norte da Ásia Menor, no Ponto, na Capadócia, em Bitínia. Eu estou escrevendo uma carta para eles com a ajuda de Silvano. E a igreja disse:
envie as nossas saudações. Nós não vamos ficar de fora. Nós queremos que aqueles irmãos também recebam o nosso encorajamento, que estamos solidários com eles. Aqueles irmãos estão lá naquelas regiões, Paulo escreve para eles e os chama o quê? De peregrinos, estrangeiros no mundo. Vocês estão sofrendo, por quê? Porque vocês têm a cidadania do mundo, mas a cidadania de vocês realmente está nos céus, no reino de Deus. Vocês são neste mundo peregrinos. Na cidade onde vocês nasceram, vocês se tornaram em Cristo peregrinos estrangeiros por causa do reino de Deus em suas vidas. E agora eles se identificam em Roma como aqueles que estão na Babilônia, como uma forma de serem solidários. Nós que estamos em Roma, estamos na verdade na Babilônia. Como o povo de Deus de Israel esteve no exílio lá, nós aqui também estamos no exílio, também somos estrangeiros e peregrinos. Então, há todo um envolvimento, uma interação, meu irmão. Perceba a dinâmica da vida cristã. Essa história que não é feita por crente na arquibancada. E Paulo vai colocar o peso também sobre eles lá na Ásia Menor, na Capadócia, na Bitínia, em Ponto, porque ele vai dizer o que a eles? Saúdem uns aos outros, vocês aí. Ninguém na arquibancada, todos no jogo. Meu irmão, é preciso se integrar a este ciclo da fé e da história do Senhor. E esse integrar é você estar nesta interação com seus irmãos nas verdades do Evangelho, na comunhão em Cristo. Você está interagindo. A interação em Cristo na igreja é indispensável para você. Perdemos essa doutrina e começamos a criar coisas artificiais. E a igreja virou mais coisa de YouTube, coisa para impressionar, o marketing, transformando a fé quase que em produto, e ficamos ouvindo então palestras e isto mais aquilo, para entretenimento no final das contas, encher tempo, e nós precisamos voltar à realidade da fé cristã, que é esta, de estarmos uns com os outros, de forma concreta. Nós temos celebrado a ceia do Senhor lá no estacionamento, porque a igreja de Jesus Cristo é esta interação. Ainda temos tolerado a divisão em dois grupos, dois cultos, isto com uma certa paciência e tolerância de forma muito provisória, mas a ceia do Senhor, então essa não dá para dividir a igreja. A interação, estar junto de forma concreta é fundamental. É indispensável sua interação. Você está interagindo ou não? Mas por que interagir? Por quê? Porque esta interação é a provisão de Deus na minha vida e na sua vida para nos fortalecer na graça. A igreja é o braseiro que nos aquece. Qual é o elo dessa interação? Não é mero um compadrio, um grupo de pessoas que são velhos amigões, todo mundo precisa ter isso aqui, um lugar bom, bonito, não é? De gente boa para conviver. Não, o elo, o que une todos esses é o quê? Pedro diz, para que ele se saúde com um beijo do amor. Veja o amor aí, a palavra amor. E ele diz que ele está escrevendo, ele escreveu para encorajá-los e testemunhar do que? Da verdadeira graça, amor e graça. Ele está falando da obra de Deus em Cristo. Lá no início, na introdução, nos versos que nós lemos no capítulo 1, ele fala para obedecer a Jesus Cristo e a sua aspersão, a aspersão do seu sangue, a cruz, a obra da graça de Deus que passa pela cruz, a verdadeira graça. E a saudação dele no capítulo 1, verso 2, qual foi? Graça e paz a vocês. Graça e paz. Paz com Deus, paz no coração, paz com Deus, mediante a graça. E isto é o que nos une. Não é que você é meu tipo. Não é que você circula pelos mesmos estratos sociais, econômicos, intelectuais que eu circulo. Mas é porque eu e você estamos na graça em Jesus Cristo. E no encerramento da carta, qual é a saudação final dele? Pedro às igrejas daquelas regiões: paz a todos vocês. Ponto.
Não é assim na minha Bíblia. O que é que diz o verso? Paz a todos vocês que estão em Cristo Jesus. Se há paz, meu irmão, é possível somente em Cristo. E não há paz ao coração humano de verdade enquanto não conhecer Deus em Cristo e estar em Cristo. E esta saudação nós temos uns aos outros, nos encorajando nisto. A paz de Deus em Cristo com você, meu irmão. E a graça com você, meu irmão, a graça de Deus em Cristo sobre a sua vida. É por isso que ele vai dizer, eu escrevo encorajando e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Por que verdadeira? Por que não agora aqui somente encorajando que esta é a graça de Deus? Por que verdadeira? Porque, meu irmão, minha irmã, desde os primórdios, já nos dias dos apóstolos, a igreja de Jesus Cristo sofreu o embate dentro dela, daqueles que dentro dela queriam, buscavam alterar o puro evangelho, a graça de Deus. E isso continuou na história e é real nos nossos dias também. Há uma luta fora da igreja e há uma luta muitas vezes dentro das fileiras cristãs. Líderes, pastores, pessoas que ganham proeminência no círculo chamado evangélico, por exemplo, que começam a distorcer a graça, o evangelho, a palavra de Deus. Por isso que Pedro fala da verdadeira graça que ele mencionou e expôs em partes aqui na sua carta, inclusive já no início, quando ele fala de Cristo, obedecer a Jesus Cristo e na aspersão do seu sangue, a morte dele na cruz. Isso é central, já no início da carta. O verdadeiro evangelho. Então é nesta graça, meu irmão, porque eu sou carente dela e um dia o amor de Deus foi irresistível para mim. Amor manifestado em Cristo na medida da cruz. E porque isso também foi irresistível um dia na sua vida, este amor de Deus manifestado na cruz. E você se rendeu, clamando por perdão, experimentando transformação, e eu também. Nisto nós estamos em Cristo juntos, apesar de você pertencer, quem sabe, a um outro círculo social na sociedade, a um outro habitat, um outro navegar, seja lá de linha cultural, econômica, seja o que for. Você mora em um outro bairro que não é o meu, mas estamos muito juntos, fortalecidos na graça. Este é o grande elo. É por aí que Pedro então vai dizer a eles, grande mandamento, ensino: saúdem uns aos outros com um beijo do amor que há em Cristo, do amor de Deus. Não é mera convenção social. Sabe, vocês são meio bárbaros. Sabe, vocês aí na Capadócia, na Bitínia, são meio rudes. Eu preciso ensinar vocês a cumprimentar uns aos outros. Digam olá, saúdem uns aos outros. Pedro não está preocupado com a etiqueta social. Ele está preocupado com a convivência, a interação deles nessa graça que deve uni-los. Fortalecimento na graça. Como? Na interação indispensável. E sem essa interação eu me enfraqueço. E sem a minha interação com o meu irmão, ele se enfraquece. Jesus Cristo sabia que nós precisávamos da igreja. Jesus Cristo não estava preocupado em ficar fundando, estabelecendo coisas supérfluas, perdendo tempo com isso. No tempo breve de ministério dele, ele deixa a igreja, meu irmão, porque ela é fundamental para mim e para você. Nós precisamos aprender a ser igreja. Envolve interação. Você está interagindo com a igreja? Você está interagindo? Ou você é alguém que fica à distância? Qual é a sua interação com a igreja? Interaja, porque é indispensável. É indispensável para o fortalecimento de todos. Mas é preciso que isso não fique somente na teoria, numa intenção do seu coração, somente uma crença teórica que você então tem, diz, olha, eu sou convicto disso, é assim mesmo. É preciso que isso venha a ser destilado no exterior e na prática. É preciso que essa interação indispensável na sua vida seja expressa de que forma? Concretamente, de forma visível, observável.
Pedro diz o que aqui no final: escrevi. E inclusive com a saudação: paz a todos vocês que estão em Jesus Cristo. Eu escrevi. Pedro não ficou lá, somente eu creio muito na interação da igreja de Jesus Cristo. Se alguém quiser uma palestra sobre isso, me convida que eu ensino. Eu escrevi. Ele foi a expressão concreta da interação. Quando ele diz para eles se saudarem, é porque ele faz isto. Ele faz isto, para escrever a carta. E é por isso que ele vai então ordenar: saúdem uns aos outros. E é por isso que ele vai dizer àquela que está na Babilônia: envia saudações. E Marcos envia também saudações. Marcos está por perto, não esqueça, Paulo, de enviar minhas saudações. Marcos parte para uma expressão concreta dentro do que era possível ali. A igreja que está em Roma também parte para uma expressão concreta, coloca o nosso nome ali, fala da nossa saudação também. É preciso essa expressão concreta. Mas quando ele fala aos irmãos lá que recebem a carta, o que ele diz aqui? Saúdem. É o que ele diz, sim. Mas saúdem uns aos outros com o beijo santo do amor. E agora entra um negócio de beijo aí. Como é que fica? Agostinho, pensador, teólogo, cristão, homem de pensamento profundo, no IV século, disse que o beijo tinha que estar associado à devoção. O culto e o beijo tinham que andar juntos. Houve um outro líder da igreja em Cartago, na região norte da África, que se tornou cristã na época, no II século. E o nome dele era Tertuliano, um líder da igreja na região. Entre seus escritos já encontramos uma pergunta, uma colocação que ele faz assim: que oração é completa se divorciada do beijo? Isto é, que culto, que oração, que culto, que devoção da igreja é completo se divorciada do beijo? É a pergunta que ele faz. E é óbvio o que ele quer dizer e qual é a resposta. Antes de complicar essa questão de beijo, vamos tornar a coisa mais simples. Até hoje, nas regiões ali mediterrâneas, é prática de se saudar com beijo. Isso independente aí de sexo, homem com homem se saúdam com um beijo. E até hoje é assim, e era nos dias aqui, quando Pedro escreve. Até os italianos ali, jamais na Europa, mas no Mediterrâneo, por exemplo, usam a saudação muito com beijo, mesmo entre homens. E há muito italiano perdido aqui na nossa cidade que faz isto, eu tenho visto. Mas não é prática da cultura brasileira, porque cada cultura tem o seu jeito, a sua etiqueta social, a sua forma. Se você for à Índia, não tem nada de beijo, o que tem são duas mãos juntas. É assim que se cumprimenta. É assim que eu digo para você que eu estou interagindo com você, que eu estou reconhecendo a sua presença. E certamente os irmãos lá na Índia, quando eles chegam na igreja uns com os outros, devem fazer assim e dizer graça e paz em Cristo. Se você for ao Japão, o que você vai encontrar? Um curvar do tronco. Um curvar do tronco. Os americanos, pouco mais distante, um aperto de mão. O brasileiro, aperto de mão, às vezes um abraço, se a pandemia voltar a permitir. Pedro não está preocupado em transformar nossa igreja numa igreja de beijoqueiros. Não é essa a questão. O que é que ele quer dizer para mim, para você, como ele disse para os nossos irmãos lá no passado? Nós temos a nossa forma, da linguagem social, cultural, de dizermos uns aos outros: eu interajo com você. E como crentes fazendo isto,
na graça em Jesus Cristo e na paz em Cristo Jesus. E isto é uma expressão concreta de um elo, de uma conexão, de que eu o reconheço no meu ciclo da fé e você me reconhece no ciclo da fé em Cristo, de que eu estou expressando isso concretamente na sua vida, e com isso o fortaleço. Você diz, eu não estou só, e você faz o mesmo comigo. Eu paro para os meus irmãos em Cristo, eu paro para a comunhão em Cristo Jesus. Não posso parar para a igreja toda, dependendo do tamanho dela, por exemplo, como a nossa, mas eu posso tocar alguns, e esses alguns tocarão outros, e vamos como uma corrente cheia de elos entrelaçados, nos tocando uns aos outros, nos encorajando, porque essa interação é indispensável. Agora, por quê eu não interajo? Porque eu tenho uma aversão, quem sabe, até isto. Porque eu não quero me envolver com isto. Talvez até eu diga, é verdade tudo isso, mas não faço. Algumas possibilidades. Talvez você é tomado por uma visão de si mesmo, de uma total autossuficiência. Não preciso disto. Não preciso do encorajamento dos irmãos em Cristo. Posso ficar na minha. Eu como observador, eu como meio alienado aqui, dentro desse ciclo, muito bem, estou tranquilo. Meu irmão, você precisa deixar a palavra de Deus mexer um pouco com você, porque a palavra de Deus não dá a você esse espaço, mesmo porque a autossuficiência é estranha ao Evangelho, somos todos carentes, segundo a palavra. Por isso que existe a graça de Deus. E precisamos do fortalecimento da administração. Mas, quem sabe você é o autossuficiente. Deixe-me dizer, meu irmão, e da sua autossuficiência se lembre que o seu irmão não é. E você que está cheio de autossuficiência, se é um crente de Cristo Jesus, precisa se preocupar com ele, estender a mão para ele, saudá-lo com um beijo santo do amor. Precisa fortalecê-lo na graça. Mas talvez o seu problema não é autossuficiência, é orgulho. Orgulho, eu sou o centro das coisas, entendeu? E é assim que eu levo a vida. E esse negócio aí de interação comigo é assim. Venham a mim. Entendeu? Eu sou o centro. Eu não vou. Vocês venham a mim. Meu irmão, isso precisa ser levado para a cruz de Cristo e arrebentado lá. Se não foi completamente na conversão. Isso não tem lugar no meu coração, nem no seu, se estou em Cristo. Mas quem sabe a indiferença. Não me preocupo com os outros. Não tenho essa preocupação com os meus irmãos, com a igreja, o estado dela. O estado dela na graça, no elo da graça. Indiferença não nos é permitido. O crente em Jesus Cristo jamais pode ser habitado pela indiferença. Talvez eu não interajo, porque eu sou alguém magoado. Sabe, na convivência com a igreja, em algum momento na história minha, houve uma mágoa. E agora eu, então, fico fechado em mim mesmo. Eu fico na curtição desta mágoa. Meu irmão, isso não pode habitar no seu coração, na sua vida. Isso precisa ser tratado na cruz de Jesus Cristo. Mágoa não é fardo que crente precisa carregar e nem deve carregar. Talvez é um processo de cura, uma luta grande. Não será talvez num instante, mas você não pode se acomodar numa mágoa que o mantém então distante, bloqueado para interagir com os irmãos. Mas talvez não é mágoa, talvez você diria, é a minha natureza, eu sou reservado, entendeu? Eu sou assim mesmo, bem reservadão. É verdade que Deus nos criou muito diferentes, e alguns de nós somos extrovertidos, alguns até são demais, e outros são reservados, mas também alguns são reservados demais. Todos nós em Cristo Jesus precisamos ter a nossa personalidade equilibrada. Está um pouco desequilibrada, precisa ser burilada. Sim, talvez eu nunca vou ser um ruidoso como alguns são. Não é o meu jeito
Mas, meu irmão, se esse não ser ruidoso representa um estado de reserva que você não interage com a comunhão em Cristo Jesus, isso precisa ser trabalhado em Cristo. O que acontece aí? O que acontece? Você é do Senhor, você é livre. Talvez sou reservado porque insegurança, quem sabe? Meu irmão, você não precisa ser inseguro, o Senhor está com você. Deus o amou com a medida da cruz. Você é precioso e valioso, você pode ministrar. Mas seja lá o que for que o segura, talvez você é inconsciente. Sabe, eu sou um ser desligado, eu não percebo, eu entro e saio, não noto que eu não interagi, e eu não percebi que eu passei, fui indiferente. O Evangelho precisa sacudi-lo dessa indiferença. Você precisa começar em Cristo a notar a igreja, a comunhão, os irmãos. Você deve tocar alguns. E se eu tocar alguns, você tocar alguns, meu irmão, de forma concreta expressando graça e paz em Cristo, nos fortalecendo na graça, nós seremos fortes, a igreja será forte, será uma bênção, e aquilo que Jesus pediu, que eles sejam um para que o mundo creia, vai acontecer, que pela graça de Deus, eu e você nesta noite possamos dar um passo para frente, esta igreja possa dar um passo para frente, nos esticarmos um pouco mais, deixar a palavra nos dar umas marretadas para nos moldar um pouco mais como Deus quer, e nós possamos vivenciar mais e mais da vida cristã, do Evangelho. Que isso possa ser verdade na nossa vida, nesta noite possamos ir mais à frente, e se o formos, será bênção para nós, bênção para os nossos irmãos, e será para a glória de Deus neste mundo o nosso testemunho. A graça de Deus em Cristo nos une e nos faz a igreja. Que isso possa ser verdade na sua vida, na minha e nesta igreja. Saúdem uns aos outros com o beijo santo do amor. Vamos orar.